Direto ao vivo para Londres, o correspondente do Grupo Bandeirantes, Felipe Killing, ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Mas o que é que aconteceu com você hoje, Killing? Bom dia. Bom dia, Thaís, e a todos que nos escutam. Olha, eu não queria ter ido para o hospital, eu acho que ninguém quer ir para o hospital de maneira alguma, ainda mais em meio a uma pandemia. Mas é o seguinte, na noite de ontem, eu comecei a sentir uma dor nas costas que parecia ser cálculo renal, eu já tive pedra nos rins. E eu não queria ir ao hospital, mas aí a dor ficou muito forte. Na madrugada, eu acordei, liguei para o número chamado 111, conversei com o médico, e ele disse: espera até o dia seguinte, amanhã de hoje, para procurar o posto de saúde próximo à sua casa. Só que no meio da madrugada eu acordei com muita dor, não tive como esperar mais, peguei um táxi e fui para a emergência de um hospital. E eu estava muito na expectativa de saber como seria o ambiente no hospital em meio a uma pandemia e no dia que o Reino Unido anunciou que passou a Itália em número de mortos. Na hora que eu cheguei na emergência, me perguntaram: você tem sintomas da Covid-19? Eu disse não. Estou apenas com uma dor muito forte nas minhas costas, que eu imagino que seja cálculo renal. Tiraram minha temperatura, minha pressão, e aí, como eu não tenho nenhum sintoma da Covid-19, me encaminharam para uma área separada, onde eles chamam de Green Area, uma área verde, onde não tem nenhum paciente com a Covid-19. E aí tiraram o meu sangue, fiz também um exame de urina, e aí me mandaram de volta aqui para casa, cheguei por volta de 5 da manhã, e aí recebi uma mensagem de texto dizendo para eu voltar ao hospital para realizar mais exames hoje às 11 horas da manhã, horário aqui do Reino Unido, lembrando que estamos 4 horas à frente do horário de Brasília. Voltei ao hospital, não esperei nem 10 minutos, quando eu cheguei lá eles já tinham o meu nome numa ficha e toda a minha informação, porque o Sistema Público de Saúde aqui do Reino Unido inspirou inclusive o SUS, o Sistema Único de Saúde aí no Brasil. E eles têm todas as informações dos pacientes. Então, eu tenho um posto de saúde aqui perto da minha casa, que quando você se muda para um bairro, você precisa... Desculpa? Pode seguir, que a gente está te ouvindo. Você precisa preencher um formulário, então quando eu cheguei no hospital eles já tinham todas as minhas informações, o meu histórico e tudo. Fiz um exame mais detalhado e aí foi constatado que não estou com pedra nos rins, talvez seja uma outra dor que eu vou precisar fazer mais exames. Mas o ponto é, em meio a uma pandemia, no dia em que o Reino Unido anunciou que passou a Itália em número de mortos, a minha experiência no Sistema Público de Saúde aqui em Londres foi muito boa. Eu perguntei para os médicos, né, mas e como que está a situação em relação à Covid-19? Eles disseram, há 2 semanas estava mais complicado, mas a gente não entrou em colapso, mesmo assim a gente conseguia fazer atendimentos de emergência, e agora, com o número de novos contaminados mais baixo, está mais fácil para a gente trabalhar. Olha, o próprio primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ele se mostra até hoje ainda impactado pelo coronavírus, né, Felipe Killing? Ele parece que não assimilou bem ainda o golpe que levou, viu? O Boris Johnson foi parar também, inclusive, no hospital, no Sistema Público de Saúde, passou 3 dias na UTI, e ele também, quando saiu, agradeceu, mas, enfim, é uma doença bastante complicada, inclusive a esposa do Boris Johnson, a noiva dele também foi contaminada, mas os dois estão melhores agora, inclusive tiveram um filho recentemente, mas é um sistema público de saúde em que todas as pessoas acabam usando, eu e até mesmo o primeiro-ministro britânico. Agora que ele em si, o sistema de saúde está funcionando, por que esse número tão alto de mortes nesse momento registrado no Reino Unido? Essa é a pergunta que os britânicos se fazem, né? A pressão para cima do primeiro-ministro cresce. No começo do surto, o Boris Johnson demorou para entender a gravidade da situação. A quarentena aqui só foi adotada no dia 23 de março, 2 semanas depois da Itália. As críticas por parte da população não param por aí. O governo não se preparou como deveria e perdeu oportunidades de se juntar à União Europeia e fazer compras de materiais para os médicos que trabalham na linha de frente. Infelizmente, muitos profissionais do sistema de saúde acabaram morrendo. O desdém também em relação à doença ressoa nos ouvidos dos britânicos quando os números escancaram esse desastre. Há pouco mais de um mês, o Boris Johnson afirmou que não se importava muito com a doença e quando visitou um hospital com pacientes com Covid-19, disse ter apertado as mãos das pessoas. E aí depois ele foi contaminado, passou 3 dias numa UTI e no começo o governo britânico queria adotar a estratégia de deixar a população se contaminar para criar anticorpos, né, a chamada imunidade de rebanho. E logo foi descartada essa estratégia
quando um estudo da Imperial College disse que 250 mil britânicos iriam perder a vida e o sistema público entrar em colapso. Então, as hipóteses que os britânicos se levantam, acho que a gente vai precisar de um distanciamento histórico para entender melhor o que a gente está passando por aqui, mas hoje as principais hipóteses são o governo ter adotado uma atitude muito branda no começo e o primeiro-ministro também não ter adotado uma postura firme para fazer a quarentena por aqui. O Killian, Pedro, o pessoal usa máscara nas ruas aí no Reino Unido, aí em Londres, é uma obrigação, as pessoas se conscientizaram a usar. Como é que está o movimento pelas ruas? Pedro, o governo britânico não fala para a população que precisa usar com obrigatoriedade a máscara. Indica para quem quiser fazer esse uso, mas muita gente não tem utilizado, o que me surpreendeu. A gente vê que em países asiáticos existe essa cultura do uso de máscaras, né? As pessoas usam mesmo quando tem uma gripe, que é para você não passar o vírus a outra pessoa. Mas se você anda nas ruas aqui de Londres, poucas pessoas usam máscaras, não é uma cultura que tem aqui na cidade, na cidade, no país, né, no Reino Unido, e o governo também não tem incentivado como outras nações. Alguns especialistas dizem que o governo não tem incentivado justamente para a população não comprar e faltar para o sistema público de saúde, já que o governo britânico está aí encontrando dificuldades para abastecer os hospitais aqui em solo britânico. Felipe Killing é o correspondente do Grupo Bandeirantes em Londres, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Killing. Boa recuperação para você, hein?